Me ouve Oi, melhor agora? agora sim. Tá. Bom, 8h30. Bom dia a todos, todas. Eu sou Valesca, sou da Universidade Federal de Sergipe, eu sou mestranda e eu tô como assessora dessa sessão. Eu tô olhando aqui, falta acho que só alguns autores de um trabalho só. E aí fica a critério para o professor, né, que vai ministrar, decidir se vai querer a sequência da programação ou se vocês têm a preferência de apresentar primeiro. E de ver se vai ter essa pausa de 8 minutos ou deixar para discutir só no final. E também outra coisa, Pode falar. Pode falar, pode e continuar, desculpa. também tem outra coisa que é se vocês preferem passar o vídeo ou apresentar agora. E aí vai ficar a critério de vocês também, porque eu tô com o vídeo aberto aqui. Pode falar. Então, só uma observação sobre isso, né? Quem preferir apresentar, a apresentação tem que ser em 8 minutos, tal qual como é o vídeo, né? Segundo a orientação do SEMEAD. Certo. Pela orientação do SEMEAD, né? Ele sugere que o debate seja ao final, né? Com 22 minutos de duração, só que como acho que a gente tem tempo, né? A gente poderia fazer, para cada artigo, ter uma pausa para o debate do artigo, acho que assim fica Certo. melhor, né? Então, se ninguém tiver nenhuma urgência, nenhuma preferência para apresentar logo, acho que a gente pode seguir a ordem do que está lá no programa, sabe? Perfeito. E aí eu vou cronometrar os 8 minutos para cada artigo. E vocês preferem passar o vídeo ou vocês querem apresentar? O primeiro aqui na programação tá do Fausto e da Cristiane, que é capacidades dinâmicas para o desenvolvimento da ecoinovação. Deixa eu abrir aqui. E tá a Cristiane aqui, Isso, não é sou isso? eu. Pode passar o vídeo. Tá, perfeito. Deixa eu só conectar. O artigo Capacidades Dinâmicas para o Desenvolvimento da Ecoinovação tem como autoria Fausto Ivan Kivel e Cristiane Freires. Traz na introdução os conceitos do desenvolvimento sustentável, mostrando que as organizações estão mais conscientes quanto às questões ambientais e buscam práticas inovadoras para melhorar sua performance. Traz a ecoinovação, que é a capacidade inovadora com que as organizações modificam, redesenham, criam produtos e processos e procedimentos para reduzir o impacto ambiental. Traz ainda as capacidades dinâmicas, que contribuem para que as organizações desenvolvam e operacionalizem a ecoinovação. Traz o problema de pesquisa, que é de que forma que as capacidades dinâmicas são operacionalizadas por meio de seus microfundamentos para o desenvolvimento da ecoinovação em produtos e processos. Tem como objetivo geral analisar as contribuições das capacidades dinâmicas por meio de seus microfundamentos para o desenvolvimento da ecoinovação em produtos e processos em uma empresa do ramo moveleiro situada no Rio Grande do Sul. Como referencial teórico, traz a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, que é Transformando Nosso Mundo, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, utilizado por muitas empresas como um referencial para a sustentabilidade. Traz também que a ecoinovação impulsiona o desenvolvimento sustentável e ajuda no desenvolvimento de novos produtos e processos que reduzem o impacto ambiental, mas para isso precisam ser uh, constantemente atualizadas, diante da escassez de recursos que estamos enfrentando e também das novas demandas de mercados que vêm surgindo. Traz ainda a operacionalização das capacidades dinâmicas, que ajuda a tornarem uma empresa dinâmica, adaptável e competitiva, através dos seus fundamentos, que é a capacidade de identificar, aproveitar e reconfigurar a empresa. Traz os microfundamentos das capacidades dinâmicas e da ecoinovação. Então, através da identificação das oportunidades que o mercado apresenta, a criação de conhecimento, verifica de que forma é possível aproveitar essas oportunidades que foram identificadas. De que forma, então, a empresa está organizada para aproveitar esses novas soluções que o mercado vem apresentando e assim reconfigurar a empresa de forma
então a reaprender, a implementar e gerenciar esses indicadores de sustentabilidade e de que forma que ela vai tomar decisão então para o desenvolvimento de produtos e processos sustentáveis através de um ciclo então contínuo de identificação, aproveitamento e reconfiguração. O artigo traz os pressupostos então que as pressões externas fazem com que as empresas busquem estratégias para a adaptação de seus produtos e processos às práticas de ecoinovação, que a operacionalização das capacidades dinâmicas por meio de seus microfundamentos auxiliam na adaptação das organizações para a adoção de práticas de ecoinovação e que a adoção das práticas de ecoinovação traz benefícios para a organização de forma a equilibrar os custos de investimentos e dispêndios para a sua implantação. O método utilizado para essa pesquisa foi classificada num estudo de caso único, qualitativo e descritivo. A unidade de estudo selecionada é uma empresa rumo moveleiro, de grande porte situada na região sul do Brasil. Teve como critérios de escolhas o reconhecimento por iniciativas de inovação, o atendimento a requisitos ambientais e de ecoinovação de empresas multinacionais, implementação de sistema de gestão, qualidade e gestão ambiental, fornecimento de produtos para o mercado nacional e internacional e relevância no setor moveleiros. Foram realizadas entrevistas com 20 pessoas que ocupam cargos de coordenação, analistas e gerentes, foram coletados dados secundários e também foi realizada a observação participante. Foram feitos então os procedimentos de análise de dados, foi feita uma pré-análise, buscando-se os dados então coletados, leitura do material e importação dessas transcrições das entrevistas e documentos pelo software NVivo versão 12, foi feita a etapa de exploração do material e o tratamento dos resultados por meio da triangulação então das entrevistas, documentos secundários e da observação participante. Os resultados então encontrados foi que a política estratégica da empresa baseia-se na satisfação do cliente e na harmonia social. A empresa então está ciente da importância desse desenvolvimento sustentável, se preocupa tanto com a gestão financeira, a governança e o impacto social desde a sua fundação. E a empresa está alinhada então com os objetivos do desenvolvimento sustentável, Agenda 2030, e a redução de custos motiva a adesão desses requisitos ambientais. Na pesquisa foram realizados então foram levantados diversos processos e produtos com apelo eco-inovador que foram desenvolvidos pela empresa. Percebe-se que a eco-inovação foi impulsionada por fatores financeiros, que a redução de custos continua sendo o principal fator para a adoção da eco-inovação. A operacionalização das capacidades dinâmicas a partir dos microfundamentos contribuiu para o desenvolvimento da eco-inovação e a empresa tem se adaptado às demandas de mercado e às necessidades dos clientes, seguindo as fases de identificação, desenvolvimento e seleção das oportunidades. Foi verificado a partir dos dados, então, que a empresa desenvolveu os microfundamentos de identificação, aproveitamento e reconfiguração e foram identificados microfundamentos de especialização desses ativos, flexibilidade organizacional, gestão de negócios e mudança e a gestão do conhecimento obtido. Os pressupostos de pesquisa P1, que as pressões externas fazem que as empresas busquem estratégias para a adaptação dos produtos e processos às práticas de eco-inovação, pode ser confirmado nas entrevistas realizadas. O pressuposto 2 foi que a operacionalização das capacidades dinâmicas por meio de seus microfundamentos auxiliam na adaptação na organização das adoções da prática de inovação. Foi possível evidenciar também que ela utiliza grande parte dos microfundamentos, mas o pressuposto 3, que a adoção das práticas de inovação traz benefícios de forma a equilibrar os custos e investimentos, não pode ser confirmado por falta de dados e indicadores dos ganhos obtidos com a eco-inovação. Identificou-se a partir dos dados que as pressões externas são o principal fator motivador para a empresa realizar investimentos em eco-inovação. Pode perceber que a empresa emprega os microfundamentos das capacidades dinâmicas. Como contribuição teórica, o estudo oferece insights sobre a necessidade das capacidades dinâmicas para o desenvolvimento da eco-inovação em produtos e processos em um contexto do Sul global. As contribuições empíricas incluem a identificação de rotinas de eco-inovação na empresa e a necessidade de cumprir normativas ambientais para atender às demandas de clientes internacionais. Como resultado, sugere-se, então, futuras pesquisas sobre indicadores da gestão da eco-inovação, avaliação quantitativa do desenvolvimento das empresas moveleiras em eco-inovação e o impacto dessas práticas na sociedade e no meio ambiente. Quanto à
Eita, quem tá falando no vídeo? Peraí. Pronto, vou dar agora a abertura para a discussão. Vocês têm a 8 a 10 minutos, mas vou deixar livre, né? Vai que se empolgue um pouquinho. Tá, então eu queria começar perguntando para a professora Cristiane, só por curiosidade, assim, primeiro, em qual contexto esse artigo foi desenvolvido? Ele é vinculado a alguma disciplina de pós-graduação ou é alguma tese de doutorado? Ele tem alguma motivação assim, por detrás dele ou não? Ele é resultado de uma dissertação do mestrado em administração da Fevale. Né? Sim. Então, eu vou confessar aqui que eu sou professor de estatística e finanças, né? Não é exatamente a área do artigo, mas aí eu vou dar aqui a minha visão como, né? Assim, vamos olhar como revisor, né? Do que a gente Perfeito. poderia, né? Que eu acho que poderia ser melhorado pensando numa publicação final desse trabalho. E aí, o primeiro ponto que eu na leitura do artigo que me chamou a atenção foi na introdução, né, que vocês começam contextualizando, né, com inovação, capacidade dinâmica, e quando chega lá no quarto parágrafo, quinto parágrafo, tem lá, tipo assim, ó, não foram identificados estudos sobre capacidades dinâmicas e inovação em empresas do ramo moveleiro. Tipo assim, o ramo moveleiro surge assim de repente, sabe, sem eu entendo que isso sirva como uma justificativa, eu acho, né, dizer que essa relação não foi explorada ainda nesse setor, só que acho que sem uma preparação anterior, dizendo, por exemplo, essa relação já foi explorada em setor, sei lá, setor de aviação, setor de informática, o que quer que seja, mas ainda não foi explorado nesse setor que a gente vai explorar nesse trabalho. Então, acho que ele surge muito de repente, né, acho que falta essa contextualização, né, de que isso vai ser explorado nesse ramo moveleiro, certo? Acho que na introdução seria basicamente isso. Aqui na fundamentação teórica foi que ah, eu achei que ficou assim, tá um pouquinho bagunçado, entende? Em que sentido, né? Tem muitos parágrafos que trazem ideias diferentes em conjunto, por exemplo, no quinto parágrafo do referencial teórico, né? Vocês começam falando assim, por exemplo, no entanto, muitos processos de desenvolvimento não consideram a sustentabilidade, a ecoinovação, e possuem foco apenas na eficiência produtiva, né? E terminam falando, né, citando o estudo de Ervilha, que ele fala o seguinte, a Ervilha et al. Analisam os determinantes da adoção de práticas ecoinovadoras em empresas brasileiras, identificando fatores como o tamanho da empresa, natureza do capital e pressão da comunidade. Ou seja, né, vocês começaram falando, né, de inovação e terminaram falando de fatores determinantes, né? Assim, tem ideias distintas dentro do mesmo parágrafo e também tem uma questão de que vocês trazem várias vezes a mesma ideia em parágrafos diferentes. Então, por exemplo, lá no primeiro parágrafo da introdução, né, vocês terminam falando, ó, a ecoinovação emerge como uma estratégia importante para mitigar impactos ambientais e otimizar o uso de recursos, né? E Bosley destacam que a ecoinovação não só melhora produtos e processos, mas incentiva outras empresas a adotarem práticas sustentáveis, né? Aí mais na frente, né, no sexto parágrafo, vocês repetem a mesma coisa. Ó. Desse modo, o objetivo da adoção da ecoinovação é desenvolver processos produtivos que utilizem menos energia e matérias-primas, gerem menos resíduos e poluição e contribuam com a sustentabilidade ambiental e econômica. Ou seja, é a mesma ideia, né, só que ela está separada em parágrafos diferentes. Isso acontece várias vezes, né? Tipo, quando vocês falam de P&D, vocês falam de P&D no começo e no final do referido teórico. Então, eu acho que essa organização facilita a leitura, porque quando você vai lendo, você tem aquela impressão. Tipo, pô, acho que eu já li isso em algum lugar nesse artigo, então acho que fazer essa fluidez melhor melhoraria ah, o referencial teórico do trabalho. E aí, quando você chega nos pressupostos, né? Ah, e aí eu não sei se isso é uma coisa de quem trabalha, né, num viés mais quantitativo, mas, por exemplo, eu vou pegar aqui o pressuposto 2 como exemplo. Ó. Vocês dizem o seguinte, ó, mesmo que alguns estudos não mencionem explicitamente os microfundamentos das capacidades dinâmicas, é evidente que o desenvolvimento dessas habilidades facilita a operacionalização da ecoinovação, e citam lá Wambeck, Lanois e o Roig. Só que vocês só citam eles. Tipo assim, eu não sei como é que esses dois trabalhos chegaram nessa conclusão, ou seja, né?
eu não sei por que que essa hipótese por que que essa argumentação procede. Tipo assim, você disse que essa relação é verdadeira, mas eu não sei por que que ela é verdadeira. Como é que eles chegaram nesse resultado? Né? Que vocês já pulam direto para o pressuposto, né? Então, vocês dizem que o pressuposto 2 é a operacionalização das capacidades dinâmicas por meio dos microfundamentos auxilia ao desenvolvimento de produtos e processos de inovação. Mas aí, de novo, né, eu não sei como é que isso se dá. Tipo assim, qual é o argumento lógico, né, o que me leva a essa conclusão, né? Eu acho que falta, então, dizer, abrir esses trabalhos, né, para dizer como é que esses autores chegaram também nessa conclusão. Isso vale, né, para todos os pressupostos, todos estão seguindo essa estrutura, tá? Mas acho que, em termos gerais, é isso, né? Assim, eu acho que isso deixaria o trabalho com fluidez melhor, ele se tornaria mais claro, tá? E essas são as contribuições que eu tenho para dar nesse trabalho. Aí, se alguém quiser, né, no público, né, quiser dar mais alguma contribuição, então, cedo aqui o espaço, tá? Oi, bom dia. Eu também tive um trabalho sobre ecoinovação. O que eu acho assim, que poderia só acrescentar é só um adendo, tá certo? Mas eu acho um trabalho muito bom. Em relação aos stakeholders, tanto os clientes externos e os externos, tá? Tanto clientes, fornecedores, poderia ser acrescentado. Eu acho que poderia também ser uma análise, poderia olhar também para esse lado. Somente acrescentar isso. Mais alguém quer dar alguma contribuição? Ou até a própria autora? Que eu posso. Sim, só agradecer as contribuições. Imagino o trabalho qualitativo, pessoal quantitativo. Outra visão, né, Romulo? Mas eu agradeço, é importante, nós vamos revisar, porque o objetivo é qualificar a proposta, né? Fazer algumas rodadas aí de revisões para depois verificar o que nós podemos publicar. Quanto à questão dos stakeholders, é um item que nós vamos incluir aí como sugestão de pesquisa, né, para estudos futuros, né, porque esse aí teve somente o foco no olhar interno, mas agradeço aí também a sugestão da Tatiane. Perfeito. Eu vou para a próxima apresentação. Deixa eu só confirmar aqui. Que é avaliando a eficácia da educação para o desenvolvimento sustentável no ensino superior, do Luciano, Rafael e Adriana. E aqui tá o Luciano, não é isso? Exato, Vanessa. Aí eu vou só compartilhar aqui. Olá, eu sou Luciano Pimenta, um dos autores do trabalho Avaliando a Eficácia da Educação para o Desenvolvimento Sustentável no Ensino Superior, junto com Rafael Cristofoletti e Adriana Caldana, todos vinculados à FEA de Ribeirão Preto. É uma grande satisfação poder participar desta edição do SEMEAD, agora em 2024, na área temática Sustentabilidade, Sociedade, Tecnologia e Inovação. Bom, grandes incertezas de sustentabilidade global têm acarretado nas discussões e tirado, né, e movimentado bastante a academia, a sociedade. Países acabam buscando otimizar os seus recursos na implementação da cultura da sustentabilidade e é evidente, é notório, né, a relevância do ensino superior para o desenvolvimento sustentável como mola propulsora na formação, no desenvolvimento de competências de futuros líderes organizacionais, empresariais, que tomarão decisões e serão muito importantes em todo esse processo. Também a literatura nos aponta que a capacidade da educação para o desenvolvimento sustentável gerar resultados, ela depende da qualidade do itinerário formativo, da qualidade da prática educacional, das escolhas que foram feitas na educação para o desenvolvimento sustentável. Também a literatura aponta que tem ocorrido uma dedicação interessante acadêmica em responder questionamentos sobre a medição do resultado, né? A medição dessa aplicação do ensino de sustentabilidade nas instituições de ensino superior. Mesmo diante de todo esse esforço, os processos utilizados para a avaliação dos resultados da educação e desenvolvimento sustentável, eles acabam esbarrando em questionamentos, como a ausência plena de concepções, incluindo até conceitual, e a rigorosidade no mecanismo de validação. Estudos recentes, 2024, apontam isso.
Então, diante dessa ambiência, desses questionamentos, aponta-se uma lacuna para o problema de investigação, né? Como que se apresenta na literatura os métodos avaliativos para a medição do ensino de competências para o desenvolvimento sustentável? Para responder esse problema de pesquisa, buscamos desenvolver uma análise de como se configuram os estudos recentes sobre as ferramentas de avaliação do itinerário formativo da educação do desenvolvimento sustentável no ensino superior. Desse modo, né, buscou-se uma examinação dos trabalhos nos últimos 20 anos, artigos constantes na base de dados e Scopus sobre os métodos de avaliação da educação do desenvolvimento sustentável, os instrumentos que se apoiam na formação de competência de sustentabilidade e as relações da educação do desenvolvimento sustentável no ensino superior e seus métodos avaliativos. Essa pesquisa ela contribui, sobretudo, para a literatura sobre a educação do desenvolvimento sustentável e agrega valorosos insights quanto às formas de avaliar o resultado EDS no ensino superior, que, consequentemente, auxiliará a comunidade acadêmica, gestores, pedagogos, professores, numa melhor aplicação dos recursos, já que proporcionará uma criticidade sobre as práticas pedagógicas, educacionais e sustentabilidade aplicadas nas instituições do ensino superior. Para atingir o objetivo de pesquisa, os procedimentos metodológicos estão bem detalhados no trabalho. Aponto aqui que a escolha se deu para um procedimento bibliométrico, muito mais aderente com o problema de investigação. Para tanto, o método PROCNOSI foi utilizado a fim de nos auxiliar na identificação correta dos trabalhos com total aderência à nossa necessidade de pesquisa, já que essa string de busca, robusta, que foi desenhada, retornou mais de 3.000 artigos. Com o método PROCNOSI, conseguimos então fazer essa grande análise, separação e identificação de 103 artigos que acabaram sendo selecionados e com total aplicação ao objeto da pesquisa. A busca por esses artigos finalizou-se em junho de 2004, é um trabalho altamente recente, com recorte temporal muito próximo. Para o tratamento dos dados, a solução informatizada, o aplicativo VozViewer, foi utilizado, que nos auxiliou muito no tratamento e na análise, para a análise dos dados. Okay? Bom, dentro dos resultados de um estudo bibliométrico, é claro que um descritivo abrangente dos artigos foi retornado e é apresentado no trabalho, trazendo também número de publicações por ano, demonstrando que os últimos 7, dentro das 2 décadas alvo de estudo, representam ou apontam para a maior concentração desses estudos. Também os países, né, o número de publicações por países, colocando o Brasil dentre esses que mais têm pesquisado a temática, além, é claro, dos periódicos mais citados por ordem ali do número de citações. Né? Dentro de um estudo bibliométrico, uma análise de concorrência de palavras-chave ela é fundamental para toda a discussão, né, para a possível discussão, assim como também a concorrências maiores, né? Então, não só grafos, mas a rede de concorrências maiores também são apresentados no nosso trabalho. Bom, após toda o tratamento e a apresentação dos dados, é possível caminhar para uma discussão que aponta que não há um consenso acadêmico ou prático quanto à forma de mensurar a efetividade da educação para o desenvolvimento sustentável nas instituições de ensino superior, muito menos também sobre como desenhar os itinerários formativos. Né? Também aponta que é incipiente o campo de estudo de como mensurar o ensino de competências dentro dos programas aplicados pelas instituições de ensino superior. E que também não há uma concordância quanto ao eixo de conceituação de sustentabilidade que deve ser utilizado no momento de validar os métodos avaliativos e também até na construção dos próprios itinerários. Né? Que há uma necessidade de uma adequação dessa conceituação, também o engajamento em pesquisas para consolidar quais são as ferramentas necessárias que vão compor esse método avaliativo. Como implicação teórica, o trabalho aponta ou leva, né, uma objetiva ampla sobre o estado atual de pesquisas relacionadas. Percebe-se também que há escalas de medição do comportamento sustentável, porém elas não são utilizadas amplamente em pesquisas de avaliação dos resultados.
e que há um distanciamento, inclusive, entre as ciências sociais aplicadas e as humanas, a educação puramente pedagógica, não discutindo com aqueles das ciências sociais aplicadas, trabalhando competências para sustentabilidade ou para medição do resultado desse trabalho. Implicações práticas, a influência das pesquisas é demonstrado, né? E com estudos futuros, buscamos aqui, pode ser buscado, né, essa aproximação entre as ciências sociais aplicadas e as humanas, e como limitações, ampliar aqui a base de dados, uma vez que foi utilizado apenas escopos, e uma análise mais aprofundada de cada cluster. Bom, o objetivo de pesquisa ele é atingido, né, conclui-se que não há esse consenso dentro da literatura. As referências bibliográficas estão aqui apresentadas. Mais uma vez, muito obrigado e à disposição. Vou dar abertura agora, professor, começar a discussão. Ok, então, ah, bom dia, Luciano, né? Parabéns pelo trabalho, eu gostei muito, né? De verdade, que assim, acho que é muito, eu acho, pelo menos, né, na minha percepção, acho que é muito raro você ver uma pesquisa bibliométrica, né, que casa exatamente com o objetivo que foi traçado para ela, né? Como você tinha esse objetivo, né, de identificar se há consenso, né, sobre esses métodos avaliativos. A bibliometria que você traçou estava muito alinhada com isso, né? Aí, eu só tenho uma dúvida, no finalzinho da introdução, é só, acho que é uma questão, acho que é uma digitação, mas pode ser que eu tenha percebido errado, né? Você fala o seguinte, ó, lá no último parágrafo, ó, esta pesquisa contribui para a literatura sobre EDS, né? E agrega insights quanto às formas de avaliar o resultado da ESD. Aqui deveria ser EDS também, ou esse ESD é um outro construto que eu não percebi? Era para ser EDS, né? Tudo aqui é EDS, né? Ok. E aí eu só tenho uma. E aí, de novo, né, a bibliometria, apesar de eu ler bastante sobre, né, eu vejo muito estudo sobre isso, né, eu nunca desenvolvi nada nesse sentido. É quando você fala que usa, né, a ferramenta do próprio NoC, eu entendo que seriam todos esses passos que você fez, de olhar primeiro o resumo, depois só o título, depois só as palavras-chave. Então, isso é o método do próprio NoC, né? Então, assim que você sai lá dos 3.000 e chega em 103 trabalhos, beleza? Então, isso aqui tá bem claro. Agora, uma coisa que, assim, acho que depois que eu reli ficou claro, mas foi essa passagem de como é que você chega no final do estudo biométrico, certo? E passa para a discussão com a conclusão de que não há esse consenso. Qual é o resultado da análise bibliométrica que você fez que lhe permite afirmar isso, né, de que não há esse consenso sobre os métodos de avaliação? O que exatamente na bibliometria lhe permitiu ter essa percepção? Rômulo, através até da concorrência de palavras e dos clusters que são formados. Uma vez que você tem esse distanciamento entre as áreas, a gente pode inferir, né, pode deduzir disso, né, e os dados mostram que não há uma aproximação e esse consenso. Várias áreas discutindo elementos diferentes em relação a essa medição da eficácia do ensino dentro das instituições de ensino superior. Eu imaginei que fosse isso, mas a minha pergunta foi exatamente. Eu acho que isso aqui aparece de modo muito sucinto no final do teu resultado. Eu acho que isso deveria estar mais explícito, né? Porque é isso que te permite chegar ao principal resultado do teu trabalho, né? Acho que, mas é isso, eu gostei muito, né, do teu estudo biométrico, como eu falei. Aí a gente vai ter na sequência agora outros dois estudos, então acho que são biométricos também, né? Então acho que a gente vai conseguir, com base no que você fez, a gente vai conseguir também ajudar os outros trabalhos, que ficou muito bom realmente. Então, parabéns, tá? Alguém mais quer acrescentar A no única teu... coisa que eu vou dizer Luciano, quando for passar, se caso for colocar esse trabalho em algum outro congresso ou tal, fazer só uma revisão em relação às referências, que as formas são diferentes. A gente está em 2024, é diferente no final, caixa baixa, só o primeiro que é caixa alta, coisas do tipo. A fonte também, que a fonte não é daquela forma, coisa desse tipo. Depois só dar uma olhada nas referências, se for colocar em algum outro congresso, seminários, mas está um ótimo trabalho.
E me acrescentou muito, porque eu também fiz o bibliométrico. Eu talvez tu vá ter que ajustar bastante, entendeu? A gente fica analisando os biométricos para poder, né, deixar o nosso mais robusto e melhor, né? O que é que a gente pode melhorar. Mas obrigada pelo seu trabalho, que já contribui com o meu. Muito bom o trabalho. Também dei uma lida nele, nem como em todos, né? Mas é assim que eu li, eu com a minha visão de qualitativo. Eu lembrei do trabalho de uma amiga que ela está fazendo, o projeto dela é da é educação no ensino da pós-graduação. E é justamente isso que você trouxe essa distinção da educação com as ciências sociais aplicadas, que a gente tem que beber da água da educação para poder trazer, bem interessante. E também eu achei interessante essa questão da pesquisa do ensino superior, trazer o desenvolvimento sustentável, a gestão ambiental. E aí me lembrou que a disciplina de gestão ambiental no ensino superior, ela era eletiva, passou a ser optativa e agora ela, na UFES, para a graduação, ela agora é obrigatória. Então, ver essa evolução dessa preocupação com a gestão ambiental é bem legal. Então, assim que eu comecei a ler, eu fiquei, ai, que legal, alguém está se preocupando com isso. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, eu vou passar para o próximo trabalho. Deixa eu só entrar aqui. O próximo é do Eliel, integração entre a economia circular e a logística verde em busca do desenvolvimento sustentável. Olá, meu nome é Eliel de Oliveira Santos, da Universidade Estadual de Campinas, e vou apresentar o artigo Integração entre a Economia Circular e a Logística Verde em busca do desenvolvimento sustentável. Para alcançar o desenvolvimento sustentável, tornou-se imprescindível implementar ações que revisem as abordagens industriais tradicionais, como o modelo econômico linear ou do berço ao túmulo, que não são compatíveis com estratégias sustentáveis. A economia circular surgiu como uma alternativa sustentável e direciona para um ciclo fechado do produto, com a minimização de entradas e de desperdícios na cadeia de transformação. A economia circular responde pelo ciclo de produto, mas a movimentação entre as diversas fases do processo é de responsabilidade da área de logística. Temos então uma logística verde que insere práticas e estratégias na cadeia de suprimento que reduzem as pegadas ecológicas e energéticas na distribuição de bens. O objetivo do artigo é analisar as publicações que relacionem a economia circular e a logística verde como complementares no desenvolvimento sustentável para identificar e mapear tendências, novos desenvolvimentos, barreiras para a implementação e lacunas de pesquisa sobre esse tema. A economia circular redesenha o modo de produção, serviços e consumo, buscando criar um fluxo sem a geração de resíduos para estreitar a exploração de recursos naturais valiosos e o consumo de energia. Já a logística verde agiliza os processos logísticos nos sistemas de manufatura das empresas envolvidas na entrega de produtos, racionaliza a logística de fabricação e gerencia de forma eficiente as cadeias de suprimento das empresas participantes do sistema da economia circular. São práticas complementares que, quando implementadas em conjunto, induzem as empresas a transformar toda a cadeia de suprimentos, visando reduzir o impacto da poluição no ambiente natural em todas as etapas de produção, embalagem, transporte, distribuição e uso do produto. A metodologia empregada foi a análise bibliométrica.
buscando identificar e mapear artigos relacionados à economia circular e à logística verde. Utilizou-se a plataforma Web of Science com as palavras-chave Green Logistics and Circular Economy. A pesquisa resultou em 40 artigos, dos quais 5 não estavam disponíveis para visualização. Com a base de dados definida, passou-se para uma análise crítica das publicações que pudessem situar o grau de maturidade e a relevância dos artigos sobre o assunto pesquisado. Na análise quantitativa, foi identificado que os artigos eles estão situados entre 2014 a 2024, ou seja, é um tema novo. É visível que a pesquisa sobre a economia circular e a logística verde, ela vem crescendo significativamente, principalmente a partir de 2019, o que evidencia a importância direcionada para as ações precursoras do desenvolvimento sustentável na atualidade. Os artigos eles estão distribuídos em 26 diferentes publicadores e os maiores volumes em revistas especializadas em meio ambiente e sustentabilidade. Os pesquisadores vinculados às entidades da China têm se destacado na participação em produção de materiais sobre o tema, com um percentual acima de 20% do total. Na análise qualitativa, identificou-se temas relevantes abordados nos artigos que complementam a economia circular e a logística verde, auxiliando nas suas implementações. Destacamos Indústria 4.0, rastreabilidade da cadeia de suprimentos, tecnologia e processos digitais, internet das coisas, cultura organizacional, comprometimento da alta administração, treinamento de colaboradores, capital humano verde, a logística reversa, influência política e governamental, manufatura e remanufatura verde. Para esses processos, buscou-se identificar também qual o ganho esperado com a implementação. Na discussão, constatamos as seguintes questões. A integração entre a logística verde e a economia circular, ela não está sendo suficiente para alcançar o desenvolvimento sustentável. Foram identificados processos relevantes que devem ser agregados ao sistema, como a Indústria 4.0, rastreabilidade de cadeia de suprimentos, tecnologias avançadas para maior agilidade e controle de fluxo do produto em todas as suas movimentações. Existem lacunas de pesquisas operacionais mostrando ganhos de gestão da cadeia de suprimentos de material com as implementações e também a criação de indicadores de desempenho. Identificou-se também baixa incidência de legislação específica para o setor que incentive e direcione a implementação das ações de sustentabilidade. Existem barreiras que precisam ser vencidas para implementar as práticas de logística verde e de economia circular. O artigo conclui que o tema sobre a relação entre logística verde e economia circular está em crescimento entre os pesquisadores e que ações complementares à logística verde e economia circular devem ser implementadas como tecnologias avançadas em digitalização, essenciais para um fluxo de material com mais controle e rastreabilidade, Indústria 4.0, rastreabilidade da cadeia de suprimentos, impulso governamental através de legislação e de conscientização da estrutura organizacional da importância das ações para o futuro da humanidade. E que existem carências de publicações que podem compor novos temas de estudos aos pesquisadores, como facilitadores e barreiras para a implementação da logística verde e economia circular nas empresas e formação de indicadores de desempenho que possam ajudar a aferir os ganhos esperados.
pode dar início à discussão. Onde ele é, eu queria só começar perguntando para entender em qual contexto esse trabalho foi desenvolvido. Tipo assim, se é ligado a alguma disciplina de mestrado, dissertação, disciplina de doutorado, o que quer que seja. Você pode só me dar um briefing aí sobre o trabalho? Não, não, justamente. Na verdade, eu estou iniciando mestrado de administração e a gente justamente teve uma disciplina de que tem esse tema aí como foco, né? Então, até foi uma ação da própria professora em termos de vamos avançar além dos artigos que a gente fez leitura e apresentou também de fazer pesquisa e montar artigos, né? A gente até aproveitou o momento que coincidiu com o SEMIAD, então ela colocou lá, vamos apresentar um artigo e ver, selecionar áreas importantes do que a gente já tinha trabalhado no dia a dia nosso lá da disciplina. Certo, ok. Então, realmente, esse momento é importante exatamente para a gente. Você já tem um produto preliminar, né? Agora você vai melhorar Uhum, ele para tentar, né, seguir justamente, com não, ele. justamente. Isso. Tá, e aí, então, nesse sentido, eu vou, né, dar aqui algumas sugestões de melhoria para o teu trabalho, tá? Então, a primeira coisa, logo de cara, né, vai pensando, né, na formatação de um artigo, academicamente falando, né, na introdução, normalmente, né, depois do objetivo, a gente traz uma justificativa para aquele trabalho, né, que no teu caso não tem, tu termina a tua introdução no objetivo, né, falta tu dizer, tá, então o que é que justifica eu ter todo esse esforço de fazer esse levantamento bibliométrico sobre logística verde e economia circular, né? Tipo, por que fazer isso? Então, acho que como introdução, né, um termo crítico aqui é que falta essa justificativa, tá? E aí, no teu referencial teórico, eu vou correlacionar com uma coisa que surge lá nos resultados, né? Nos resultados, aqui, se eu pegar a referência correta, na tabela 2, certo? Tu vai citar aqui vários processos, né, tipo indústria 4.0, rastreabilidade da cadeia de suprimentos, tu buscou identificar dentro dos artigos que tu leu lá, que tu coletou na análise bibliométrica, né? Então é importante, né, que esses conceitos eles apareçam também no referencial teórico, certo? Principalmente aqui nesse tópico 2.3, onde tu relaciona, né, a logística verde com a economia circular. Porque então, quando a gente vai lendo o trabalho, esses termos surgem de repente nos resultados. Então, é importante que previamente você defina, né, ou cite qual é a relação que esses conceitos têm com logística verde, com economia circular, certo? É importante ter isso bem definido para que para que o resultado fique mais claro, certo? E uma coisa que me chamou a atenção, né, que é uma coisa que eu não esperava, até fui conferir, né, foi a recência, né, desses trabalhos, né, de começar de 2014 a 2024. Eu não olhei no Web of Science, mas eu olhei na Scopus. Na Scopus, né, os artigos com relação a essas duas palavras-chave, né, eles vão até 2010 só também. Foi uma coisa que me chamou a atenção. E aí, uma sugestão que eu te faço, né, é exatamente não usar apenas o Web of Science. Acho que você pode buscar também artigos da Scopus, né? Eu encontrei 51 artigos que correlacionam essas duas palavras-chave. Então você vai só o cruzamento para ver o que é que tem de repetido, para que você possa aumentar um pouco, né, essa sua amostra, né? Já que estudo biométrico, né, a gente pressupõe amostras um pouquinho maiores, né, do que aqui tu tem, certo? Uh, e uma coisa que também me chamou a atenção, né? Exatamente agora voltando para essa tabela 2, né? Eu entendi que, né, tu pegou, então, esses dois processos, que eram os mais citados no trabalho, que é a indústria 4.0, e rastreabilidade da cadeia de suprimentos, né, que é um que aparece em 10 artigos e outro que aparece em 5, não é isso? E usou isso como, né, para construir esse tópico de tendências futuras, não foi isso? Como é que você fala, né? Integrar a logística verde, a economia circular na indústria. Ué, pode falar. Não, foi justamente isso daí. É que quando eu fui ler, eu acabei lendo, eu não fiz um resumo, eu acabei lendo mesmo esses artigos, né? Eu me interessei pelo artigo e acabei lendo ele, e na leitura aí surgiram esses temas que
que não detalhando, né? Não, eles não detalhando no artigo, mas puxando esses temas como pontos interessantes. Por exemplo, eu coloco lá a logística, mas eu não tenho a rastreabilidade da cadeia. Eu estou trabalhando na logística verde, mas eu não tenho rastreabilidade aonde o produto está caminhando lá, então está faltando alguma coisinha. Né? Então eu fui pegando esses inputs que nos artigos tinha e puxando como insumos aí, né, de pontos que poderiam ajudar aí no processo. Né? Foi mais essa questão aí. Eu só acho que, em termos de pensando em estrutura do trabalho, acho que tu pode incorporar isso na discussão do teu trabalho, né? Porque a tua discussão fica um pouquinho curta, né? Acho que tem aí um parágrafo e algumas citações. Então, acho que se tu pegar isso e incorporar na discussão, fica uma discussão, né, mais robusta, né? E melhora o teu trabalho, né? Em termos de... é um trabalho ainda, né? Dá para ver que está na fase inicial, né? É um trabalho curto, né? Contando, sem as referências, tem 8 páginas, então dá para você aumentar a sua introdução, aumentar seu referencial teórico, né? Fazer uma discussão um pouco maior e prosseguir com o trabalho. Mas mais parabéns pelo trabalho. E é isso. Tá? Obrigado, obrigado. Alguém tem mais alguma contribuição? Senão eu vou dar sequência para o último. Acho que é o último artigo, é Sustentabilidade de parques eólicos, uma análise bibliométrica com aplicação da teoria das redes sociais, da Tatiane. Olá, cumprimento a todos. Meu nome é Tatiane Serafim, sou mestranda da Universidade Federal do Ceará e vou apresentar o trabalho de minha autoria, que se chama Sustentabilidade e Parques Eólicos, uma análise bibliométrica com aplicação da teoria das redes sociais. Na atualidade, as principais fontes de energia elétrica ainda são as fósseis e não renováveis, como carvão, petróleo e o gás natural. É o que gera preocupação sobre o esgotamento dos recursos e a emissão de gases do efeito estufa. Contudo, as energias renováveis, como a eólica, têm se mostrado, elas têm se destacado como uma alternativa sustentável para mitigar esses impactos e promover o desenvolvimento sustentável. A energia eólica, pela sua viabilidade ambiental e abundância, está em crescimento e se consolida como uma solução crucial para reduzir emissões e diversificar a matriz energética. O estudo ele investigou sobre a produção científica em sustentabilidade e parques eólicos, usando a teoria das redes sociais, que ela estuda essa interação, que ela aborda essa interação, para analisar sua evolução e mapear. O estudo ele teve como questão de pesquisa como se caracteriza a produção científica sobre sustentabilidade de parques eólicos, considerando a teoria das redes sociais, que analisa essa interação. E para responder, se teve o objetivo geral de investigar como se caracteriza a produção científica sobre sustentabilidade de parques eólicos por meio dessa teoria, possuindo os seguintes objetivos específicos: analisar a produção científica sobre o tema, se ela tem evoluído, mapear o perfil dos autores que trabalham nessa área, mapear as redes de colaboração entre esses autores, identificar as principais referências e artigos mais influentes, examinar as palavras-chave mais utilizadas e as tendências emergentes, e explorar os principais focos de aplicação da sustentabilidade e parques eólicos nas obras recentes dos autores mais citados. A sustentabilidade ela está no centro das discussões sobre a transição energética renovável, sendo fundamental para reduzir emissões de gases do efeito estufa e mitigar as mudanças climáticas. A teoria sendo aplicada ao estudo de sustentabilidade e dos parques eólicos permite analisar as interações entre os diversos atores, como universidades, centros de pesquisa, governos e empresas,
Essas redes ajudam a disseminar o conhecimento e promover a inovação sustentável, essencial para o desenvolvimento de energias renováveis, como a eólica. Através dessa abordagem, né, foi possível identificar os principais atores e as suas colaborações, além de visualizar as lacunas e oportunidades para o avanço dessas práticas. A metodologia usada, por ser um estudo bibliométrico, a metodologia usada foi quantitativa e fez uma análise da produção científica. E essa análise da produção científica foi tirada a partir da base de dados Corpus, por ela ser mais abrangente, ela conter publicações relevantes, né? E os termos de busca foi sustentabilidade e parques eólicos, sustentabilidade e wind farming. Em títulos, resumos, palavras-chave. E os artigos eles foram filtrados de 2021 até 2024. Se conseguiu 3.334 artigos com 204 autores e coautores evidentes. A ferramenta ela foi transportada nos rios e os coautores e as suas redes foram mapeadas. E depois foi feito um mapeamento também dos clusters, as palavras, né? Palavras-chave, com ocorrência. E isso tudo levando em consideração a teoria utilizada, que foi a teoria das redes sociais, para saber essa interação entre um autor que está em uma obra e ele também está evidente em outra obra, e qual é essa interação entre os autores. Tem autores que estão em evidência, e esses autores que estão em evidência, eles aparecem em várias obras que têm diversas temáticas de sustentabilidade, né? Não só de parques eólicos e sustentabilidade, ligado? Mas a maior busca que eu fiz foi sustentabilidade e parques eólicos, foi a crucial. As outras todas foram tiradas, porque as palavras, em termos de busca, só foi esse. A aplicação da teoria das redes sociais para entender essa interação, que saber como é que esses autores estavam interagindo. Tem os autores mais evidentes, que aparecem em várias obras, tem várias obras com vários outros autores, né? Executando para obter o mapeamento da evolução da pesquisa, rede de colaboração e principais áreas de concentração. O estudo ele conseguiu concluir que houve um grande aumento de publicações e produções acadêmicas no tocante de sustentabilidade de parques eólicos entre 2021 e 2024. Ela vem crescendo progressivamente. E que os autores principais foram Shorin, Nguyen e Mousavi. Foram indicados como centrais. Eles têm obras ligadas até a outros países com outros autores e tem uma grande evidência deles dentro dos clusters, como várias publicações e publicações das mais variados países. A palavra-chave, né, como energias renováveis e parques eólicos, offshores, elas se destacam como os temas relevantes e indicam-se uma forte crescente em energia eólica. A teoria das redes sociais ela conseguiu evidenciar esse conhecimento que está sendo passado de sustentabilidade e energia eólica e essa disseminação por meio da colaboração entre esses atores, em universidades, centros de pesquisas e a aceitação, né? Que quanto mais as publicações elas estão crescendo e estão crescendo gradativamente. Em conclusão, o estudo evidenciou que existe uma crescente nas produções acadêmicas do tocante e que as palavras que mais envolvem são eólicas offshore, são em terras e offshores a do mar. E que os autores eles fazem uma interação maior cada vez mais entre autores de outros países e o que colabora. Assim, o estudo ele sugere explorar o impacto social das energias renováveis e a interação das tecnologias de maior eficiência, inovações em turbinas eólicas, as offshores e as onshores, né, também, e políticas que acelerem as energias limpas. Essas foram as principais referências adotadas. Agradeço. Obrigada.
Eu vou dar sequência à discussão. Então, bom dia, Tatiane. Tá? Então, eu vou começar fazendo a mesma pergunta que eu fiz, né, para a professora Cristiane e para o Eliel, né, mas aí eu vou perguntar um pouquinho diferente, porque eu sou egresso do PPAC, né, onde você está fazendo seu mestrado, e aí eu imagino que ou esse artigo vai vinculado a alguma disciplina que você fez no primeiro semestre, né, ou então é alguma exploração inicial de um tema que você quer fazer na sua dissertação, ou as duas coisas. Então, você pode contextualizar um pouquinho do teu trabalho, por favor. Professor Rômulo, boa tarde a todos, né, novamente. Eu estou muito feliz porque eu vi quando eu disse assim, é o professor da Unifor e tal, aí eu não sabia que o senhor era egresso do PPAC. Eu fico muito feliz. Foi, eu acho que você já deve pensar pela sistematização que a gente coloca de bem sistematizado, né? Eu botei cada passo que eu fiz. Se alguém quiser replicar, porque eu acho que uma das maiores metas dos pesquisadores é que o seu trabalho consiga ser replicável, que as pessoas consigam lá chegar lá e olhar e dizer assim, ah, esse trabalho foi feito dessa forma e eu consigo ver que foi feito mesmo. Então, eu olho passo a passo. E é bem isso que você disse, foi o primeiro artigo que eu fiz e foi de disciplina e foi com o professor Cabral e a professora Sandra. É o primeiro artigo que eu vi na vida, bem dizer que eu posso dizer. E foi um artigo que foi extremamente assim, detalhado, passo a passo. É tanto que eu tinha uma base de dados bem maior, talvez seja o questionamento que foi colocado quando foi na observação. Eu cheguei a colocar até a PubMed por conta que os parques eólicos, eles também têm uma... Eles causam também dano à saúde em relação ao sonoro e tal. Aí foi tirado, foi um trabalho assim minucioso da disciplina. Então, né, já que eu não suspeitava, né, que era da disciplina do Cabral e da Sandra, né? E aí, então, eu vou então dar novamente então, aqui algumas sugestões de melhoria, né? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, né? E aí, né, porque eu fui um trabalho do Luciano ter vindo antes, né? Porque aqui no teu caso, tu me diz aqui que tu está avaliando 772 trabalhos, né? Tu tinha 1.750, faz um filtro de 2021 a 2024. Aí a primeira pergunta que surge, por que esse período, né? Por que 2021 a 2024? Por que não 2020 ou 2018, ou o que quer que seja, né? O que é que existe nesse ano 2021? Justifica esse marco e por que não escolher uma área do conhecimento mais específica? Porque quando você pesquisa sustentabilidade e parques eólicos, né? E aí dá para perceber até pelos resultados que vem mais na frente, você está englobando muita coisa, né? Pode ter estudo na área da física, engenharia, administração. Então, você está juntando muitos campos de estudo, né? Na mesma bibliometria, né? E normalmente, quando você faz a bibliometria, você quer entender como é que aqueles termos se desenvolvem dentro de uma certa área, dentro de um certo campo, né? Então, acho que mais do que filtrar pelo ano, seria mais importante você tentar filtrar por uma área do conhecimento, né, para que esses trabalhos tenham uma congruência maior e permitam ter conclusões, até pelo seu propósito, né, de estudar as redes e tal, acho que ficaria mais claro, o melhor de se analisar dessa forma, certo? Aí eu te pergunto, tem alguma justificativa para você ter feito esse recorte de 2021 para frente, ou foi só para reduzir o tamanho da amostra, nesse caso? Vou dar a justificativa a cada ponto, certo? Vamos lá. A justificativa ser de 2001 a 2024 é porque a gente não tinha até então a regulamentação do hidrogênio verde, certo? Aí eu vou estar usando outro ponto. Quando a gente tem agora a regulamentação do hidrogênio verde, o hidrogênio verde ele requer muitos parques eólicos. E os parques eólicos é o carro-chefe da minha dissertação, certo? Aí a gente teve a regulamentação agora. E a gente sabe que já é o que recente, foi 2021, e agora 2024 foi assinada a regulamentação. Ela estava em trâmite e tal, e foi assinada. E vai requerer mais, então vai ter mais implementação. Eu queria saber como é que estava agora recente. Porque a gente já existia parques eólicos bem antes. Mas existia uma quantidade menor e eles não tinham autorização, era mais difícil se colocar. Agora vai ser mais fácil se colocar parques eólicos. Aí é por isso que é tão recente. Aí agora, por que essa abrangência? Porque como a minha dissertação ela vai levar a questão de comunidades costeiras, que são implementados parques eólicos, eu queria saber onde é que eu poderia ir mais, o viés que eu poderia estar mais olhando.
Por quê? Porque existe a questão social, existe a questão da saúde, existe a questão de cultural, existe a questão de economia. Eu queria ter essa noção, eu te confesso que quisesse abarcar para depois filtrar, mas todos eles foram abarcados de forma de sustentabilidade de parques eólicos. É tanto que está citado aí offshores, né? Só que a gente não tem offshores ainda aqui, e vai ser implementado. A gente tem as onshores, que é em terra. Às vezes o mar invade, né? A praia, mas elas não são offshore, elas não estão exatamente no mar. Aí é tipo aquele estudo que é minucioso para saber onde é que eu posso ir aprofundando. É um estudo que eu dei um passo, né? Apesar de eu ter feito, tentado fazer detalhadamente, mas foi o primeiro passo para que eu possa ir afunilando e chegar, quando eu chegar nesse afunilamento, que é o tema principal, que é junto às comunidades, que eu vou conseguir abordar, eu consegui mastigar bem ele para poder estar levando a dissertação. É um trabalho que é ir para ir mais para frente, é tanto que eu coloco que eu acho que eu coloquei lá na estudos futuros, algumas coisas, que eu vejo que vai precisar de vários estudos futuros. É um tema que ainda vai aparecer muitas questões, porque vai ser implementado mais e mais depois depois que foi assinado a lei do hidrogênio verde, porque ela já te dá brecha para que você coloque parques eólicos e também as placas solares, só que a meu carro-chefe é os parques eólicos. Né? Eu tenho que pensar o seguinte: a regulamentação brasileira, né? Você está pegando estudos que você vai no Scopus, pega do mundo todo, né? Ou seja, a regulamentação não necessariamente tem relação com a bibliometria que você está fazendo. Tipo, a regulamentação não vai ter nenhum impacto sobre a produção internacional, né? Que liga, né? Partes eólicas e sustentabilidade, por exemplo. Então, acho que eu entendo o seu justificativo, né? Mas acho que isso é algo que você vai levar para a sua dissertação quando você afunilar para estudos, né? Eu imagino que você vá fazer uma pesquisa de campo, né? Nos parques eólicos que estão sendo instalados aí no Ceará e coisa do tipo. Mas para a bibliometria você fez, eu acho que ele não tem, né, tanta relação com a amostra que você está levantando, tá? E outra coisa que É ah, só porque, licença, eu é acho só que porque eu ficou... queria ver como era Pode falar. estudando lá fora, porque como lá fora já tem offshores, eu tinha que saber como é que eles estavam estudando lá fora. E possivelmente os autores lá de fora irão fazer trabalhos aqui no Brasil. Quando aqui for instalado, vai ser, porque aqui em relação ao vento, em relação ao sol e tal. Consequentemente, os autores que são lá de outros países vão fazer trabalhos aqui. Aí eu queria ver como é que eles estavam fazendo trabalho lá, que já existem as offshores, né? Aqui tem as onshores e não tem os offshores, eu acho que tem os dois. Como aqui vai também ter os dois e aqui tem um grande potencial, certamente os autores lá de fora também vão fazer aqui. Aí provavelmente queria ver como é que é os estudos lá fora, que depois, olha, eles vão, esse autor que talvez depois vai estar escrevendo aqui sobre o Brasil. É tanto que o de eco desenvolvimento e tal, que o autor anterior falou, tinha China e Brasil. A gente está fazendo uma parceria com a China. O projeto Don Quixote tem uma parceria com a China. Aí essa questão, aí provavelmente autores lá da China vão estar olhando aqui por conta da parceria. A Alemanha está aqui, está a França, tem vários países aqui. Então, vários autores externos vão estar aqui. É por isso que foi mais essa questão. Sim, isso tá claro. Eu não estou questionando você pegar isso de fora, né? A minha questão é só esse recorte de 2021, a justificativa ser uma lei, né, brasileira, que isso não tem impacto na produção externa. Assim, você pode, como você mesmo falou, você pode pensar parques eólicos na China, sabe, buscar desde 2000, 2001, você poderia ter feito uma abrangência maior, né, que não teria nenhum prejuízo, né, para o seu estudo, certo? A questão é só esse recorte temporal ter como justificativa uma lei. Você está olhando para o cenário de fora e está usando como justificativa esse recorte temporal uma lei brasileira, né? Ou seja, é só estou querendo fazer essa relação do que você está usando como justificativa para esse recorte temporal, entendeu? É só isso. Porque a lei vai ajudar a contribuir a mais instalações, né? Que antes não se podia instalar de qualquer forma, e agora vai vir as offshores. Aí é por causa disso que aí já está tendo uma instalação. Ah, e aí uma coisa que também me chamou a atenção, que eu acho que não, eu não entendi bem por que ela está aqui, foi você usar a teoria das redes sociais, né? Que aqui, por exemplo, você fala aqui no segundo parágrafo do tópico 2.3. Ao aplicar a teoria das redes sociais à sustentabilidade e aos parques eólicos, se identifica quem são os principais atores envolvidos, como universidades, centros de pesquisa, empresas de energia, governos e comunidades locais.
né? Mas se você para para pensar, ah, a teoria das redes sociais, eu- sob essa perspectiva, eu poderia aplicar para qualquer estudo bibliométrico, né? Já que meu objetivo são estudar, né, os autores, as universidades, como eles se relacionam, né? Eu acho que isso não está agregando, né, a sua discussão, porque eu acho que até uma frase na tua conclusão que me chamou a atenção, que eu até destaquei, foi o seguinte, ó, você fala o seguinte, lá na tua conclusão: esse estudo destaca a importância das redes sociais na promoção da sustentabilidade dos parques eólicos. Mas se você parar para pensar, o seu objeto de estudo, né, não é a sustentabilidade do parque eólico propriamente dito, são estudos sobre essas coisas, né? Ou seja, não é exatamente isso que você está observando. Então, eu acho que essa teoria das redes sociais, né, ao meu ver, ela não está contribuindo para a discussão que você está trazendo ou que você quer trazer para o estudo biométrico que você está montando, né? Acho que me parece que ela está sobrando aqui no trabalho, ela não interfere na sua discussão propriamente dita. Eu acho que eu cheguei a dizer em um ponto do trabalho é que tem autores de vários países que se juntam. É essa rede social, essa conexão entre a... que às vezes, eu vou dar um exemplo. Eu vi esse projeto do Quixote, ele é de Pernambuco, e eu fiz uma conexão com um professor que é de Pernambuco. Ele esteve aqui um período e a gente vai ter, ó, provavelmente a gente vai fazer outros trabalhos e tal, por conta dessa socialização, de rede social, de tal, para fazer exatamente em relação a parques eólicos. E quando eu vi que é autores de distintos países, aí foi isso que me fez. Mas eu vou dar uma olhada melhor nisso, quem sabe pode ser que eu tire mesmo, porque como a gente que está fazendo trabalho, às vezes a gente tem aquela concepção, e quando um professor, né, de autoconhecimento olha, aí a gente pode dizer, não, pode ser que isso que tenha sobrando, pode ser demais, ou pode ser que não tenha tanto nexo ao trabalho, não esteja tão, né, agregado ao assim, agregar tanto ao trabalho. Eu vou dar uma olhada bem mais em relação à teoria das redes sociais agora. Vai ser que eu até saia do trabalho já, hoje mesmo. Uma coisa que chamou a atenção, essa é mais a questão de estrutura mesmo, né? Que você colocou, por exemplo, resultado, discussão, tudo dentro de um tópico 3 que você chamou de discussão, aliás, metodologia, análise dos resultados. Você incluiu tudo isso dentro de um tópico 3 chamado discussão, né? O mais comum é que o tópico 3 seja metodologia, né? O tópico 4 resultados, tópico 5 conclusão, né? Ou discussão e conclusão, o que quer que seja, né? Acho que só faz esse desmembramento, né, para uma estrutura mais convencional, ao invés de agregar tudo dentro de discussão, né? É uma questão mais de espaço. Eu vi que isso aí eu errei. Mas o trabalho mesmo é que ele chega a quase 19 folhas para 20. Aí, como o espaço era pequeno, eu tentei encaixar e eu fiz um encaixe não legal. Aí foi isso. Mas estava separado. Só por Mas isso. acho que, tudo bem, acho que mais é isso. Quem é o teu orientador no PPAC? É o Raimundo Fontenelle. É a professora Mônica que vai estar na tua banca? Eu esteve na banca da entrada mesmo, da seleção. É porque acho que quem pesquisa isso principalmente é ela, né? E no PPS, a professora Mônica que está à frente, né, do projeto que relaciona o hidrogênio verde, né? O Lecos, etc, né? Aí ele é mais a parte da economia do mar, que é o chamado economia azul. Aí envolve as eólicas e as comunidades assim, costeiras de pesca. Aí eu entrei com os parques eólicos. Provavelmente eu vou falar isso, mas em relação à mulher na pesca. Uma questão que é a invisibilidade. Os parques eólicos estão adentrando e ela já tem invisibilidade e elas têm a economia dela. É um trabalho já que é tipo, eu estou fazendo todos os meus trabalhos voltados a isso. Sucesso aí na sua continuação do seu trabalho, na sua dissertação. E é isso. Então, eu passo a palavra agora para o público, para alguém que queira fazer a sua contribuição para o seu trabalho. Agradeço as contribuições. Muito legal. Quando a dúvida do professor inicial, quando eu li o seu trabalho, eu fiquei pensando se não era, como tinha objetivos específicos, aquela estrutura, eu fiquei pensando, será que é uma dissertação dividida em artigos? Porque eu tinha lido UFC, e aí ela é dividida assim, né? Aí eu fiquei, será que é isso? Aí quando o professor tirou essa dúvida, aí você explicou e clareou mais a minha mente, que é a estrutura que vocês mais estudam aí. E a questão aí da justificativa, eu acho que essa questão que o professor perguntou, de trazer autores, o que você acabou de falar, eu interpreto como uma justificativa, que é justamente ter essas empresas
internacionais que estão trabalhando com o parque eólico, que é como aqui também tem, aqui em Aracaju não, em Sergipe, na Barra dos Coqueiros também tem parque eólico, e aí tem muitas empresas chinesas, tem indiana. Eu acho que, se o professor me corrija, se isso também o que ela acabou de falar poderia ser até uma justificativa para essa questão. E é muito bonito ver você defendendo já, que eu acredito que é a sua dissertação, não é isso? Você está aí defendendo de unhas e dentes, assim, eu achei. Eu fiz até marketing, gente. Vocês estão vendo marketing atrás de mim. Sim, então, mas assim, é porque ela já trouxe até o plano de fundo. Achei bem legal, bem legal. Sucesso na sua pesquisa. Se alguém quiser ter mais alguma contribuição, acho que é isso. O professor quer falar mais alguma coisa? Acho Que que é aí isso. É agradecer aqui a presença de todos, né? A apresentação de todos. Ah, alguém está aqui em São Paulo? Está aqui no SEMEAD ou está todo mundo aí, né? infelizmente, não. Eu vim para o SEMEAD, eu apresentei presencialmente ontem, né? Mas aí me pediram para moderar essa sessão online hoje. E é isso, então. Então, que a gente possa se ver aí numa próxima edição SEMEAD, né? Então, agradeço Obrigada, aí pessoal. Muito obrigada mesmo. Obrigada, atenção. Obrigado. Bom Obrigado dia. Obrigado a todos. pelos comentários. Um abraço. Tchau, gente.